Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Canarinho Porta da Lua. Eu sou Ailson, professor, criador de aves domésticas, mais especificamente de canários domésticos. E é sempre um prazer recebê-los nesse espaço virtual para compartilhar as nossas experiências, para aprender com os nossos amigos, inscritos. Você que não é inscrito, se gostar do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal e não deixe de marcar sua presença com o like, porque isso faz com que o robô, entenda que muitas pessoas estão gostando e possa disponibilizar mais esse trabalho, que não tem nenhuma pretensão de grandes crescimentos, de monetização, nada disso. O que nós gostamos de fazer é compartilhar mesmo as nossas experiências, de bater papo, de disponibilizar o pouco do que nós sabemos e do que nós fazemos, principalmente em matéria de manejo aqui no Canarinho Porta da Lua, que fica na Bahia, na cidade de Queimadas, região do semiárido baiano. Recebemos inclusive uma pergunta de um amigo há poucos dias, ele perguntando o seguinte, ele questionando o seguinte: vendo um dos nossos vídeos, ele questionava se o senhor não cria para vender, não cria para concurso, cria para quê então? Nós vamos responder, nós vamos fazer um vídeo a respeito disso. O nosso próximo vídeo será a respeito dessa questão tão interessante que ele colocou, né? Ele é um iniciante e ele tem curiosidade em saber, porque ele acha que ou se cria para vender ou se cria para concurso, né? Então nós estaremos fazendo um vídeo falando a respeito. Nós não criamos nem para vender nem para concurso. Vamos dizer para que criamos no próximo vídeo. Nesse vídeo, nesse trabalho, nós queremos desenvolver a questão ainda da farinhada umedecida. O título é ainda sobre a farinhada umedecida. Ainda sobre a farinhada umedecida, porque o nosso último vídeo foi a respeito da oferta da farinhada umedecida, como fazer a farinhada umedecida, para que ela fique no ponto ideal, para que as aves, para que seja mais palatável ainda do que é, e para que as aves gostem cada vez mais de comer a farinhada umedecida. Os benefícios da farinhada umedecida nós falamos também. Só que o vídeo ficou tão grande, ele chegou aos 25 minutos, e mesmo assim não se esgotou o assunto a respeito. Faltaram alguns itens importantes que nós elencamos aqui hoje. Primeiro, a questão do desperdício. Tem gente que não gosta de dar farinhada umedecida por causa do desperdício, acha que joga muito fora, joga muito farinhada fora. Isso aconteceu aqui no Canarinho Porta da Lua quando nós começamos a dar farinhada umedecida. Nós jogávamos muita farinhada fora. Isso porque a farinhada umedecida não é como a farinhada seca que você bota num potinho e ela passa lá um bom tempo, né, antes de você descartar. A farinhada umedecida não, você tem que botar de manhã e de tardezinha você tem que tirar, né, para as aves não adoecerem, porque o processo dela de fermentação é contínuo e termina prejudicando as aves. O segredo é observar o quanto a ave come. Nós precisamos colocar sempre na quantidade ideal para o consumo diário, já que é um alimento de consumo diário.
e não colocar demais. Aqui, com relação à farinhada umedecida, não vale aquela concepção de quanto mais que é melhor sobrar do que faltar. Não, não é melhor sobrar do que faltar. Aliás, em se tratando de alimentação e de outras coisas, principalmente nos tempos em que vivemos, não é melhor sobrar do que faltar. Tem que ser, na medida do possível, tem que ser tudo na medida certa. Então nós temos que ir dosando, diminuindo, a cada vez que colocarmos que sobrar, irmos diminuindo, colocando cada vez menos e observando que nós vamos chegar ao ponto certo de oferta, a quantidade certa de oferta diária. Mas tem ave que come mais, outra come menos. É verdade. Os organismos, eles não são absolutamente homogêneos, não são iguais. Cada um de nós é diferente. Então, assim como tem ser humano que come mais, outro come menos, também tem ave que come mais e come menos. E aí, fazer o quê em relação a isso? Nada. Só observar e tirar uma média. Né? Observar se não está sobrando muita farinhada em todos os potinhos. E aí diminuindo. Mas se chegar no final da tarde e tiver potinho vazio, não tem problema. Aí você tem que ter o plano B. Qual é o plano B? O plano B que nós temos aqui é que nós nunca deixamos de ter a ração extrusada nos extensores. Então, se acabar a farinhada para algum deles aí, o que vai acontecer? Eles vão para comer a extrusada. Mas aqui a gente não dá extrusada por causa de concurso e tal, nós não damos extrusada. Então, deixa um potinho com mistura de sementes. Mas tem a questão das aves com fator. E ave com fator não pode comer mistura de sementes? Claro que pode. Depende da mistura de semente que você vai dar. Por exemplo, alpiste níger, perila, qualquer ave com fator, tanto os vermelhos clássicos, quanto os vermelhos mosaicos, quanto os com fator de linha escura, não só de linha clara, você pode dar tranquilamente, que não vai mudar, não vai mexer na coloração das suas aves de fator, contanto que você não dê ovo, contanto que você não dê couve, contanto que você não dê couza, contanto que você não dê outras sementes que podem ter a luteína, a zeaxantina, que podem modificar, diminuir um pouco a qualidade do fator, a qualidade do lipocromo. Mas você pode dar tranquilamente alpista com níger para sua ave. Então, um potinho lá de alpista com níger, já que você não dá a extrusada, se bem que nós achamos que a extrusada branca, para quem prepara para concurso, a extrusada branca não influencia em nada. E outra coisa, há um tempo para se preparar para concurso, porque nós sabemos que as aves com fator, elas não acumulam o lipocromo como as aves sem fator, como o amarelo, por exemplo. As aves que têm o lipocromo amarelo na sua genética, elas acumulam, porque elas acumulam na gordura, na pena, na pele, mas a ave com fator não. A ave com fator, se você parar de dar o pigmento, ela para de se pigmentar. Então é muito fácil controlar isso. Então tem que ter um plano B. Tem que ter lá um potinho com mistura de sementes, ou com extrusada branca, no caso, ou extrusada pigmentada, como é o nosso caso aqui, que não participamos de concurso. Acabou a farinhada umedecida, ele não vai ficar com fome. Se acabar, ele vai lá e tiver com fome, ele vai lá e come um pouquinho de extrusada. Agora, encher o potinho, pegar um potinho, encher e todo dia, na hora que, no final da tarde, quando for recolher, em todo potinho achar metade e aí ter que jogar fora, aí realmente se torna um problema. Mas esse problema não é só com relação à farinhada umedecida. Esse problema também pode acontecer com a farinhada seca. Porque não é porque é farinhada seca que você pode disponibilizar e deixar lá ad eterno, quer dizer, a vida toda, por toda a eternidade. Não.
Porque se você tiver seu criadouro, se você tiver o seu espaço de criação numa região de clima frio, pode dar mofo se você deixar demorar muito tempo. Então, de vez em quando, você tem que pegar a sobra e jogar fora, é claro. Se você morar numa região de clima muito quente, como é o nosso caso aqui, região do semiárido nordestino, o que acontece? Se você deixa muito tempo farinhada seca, ela vai perder, vai oxidar e vai evaporar, né, os valores, né, nutricionais que ela tem, e ela vai se perder, vai se tornar um pó, vai se tornar uma matéria orgânica quase de valor zero em matéria de nutrição. Então você tem que terminar jogando fora mesmo. Além disso, as aves escolhem, termina ficando aquele pó que você tem que jogar fora, porque senão vai provocar problemas respiratórios nas aves. Aqui no Canaril Porta da Lua, nós abolimos a oferta de farinhada seca. Fizemos um vídeo a respeito disso já há bastante tempo. Há mais de um ano que nós não damos farinhada seca para as nossas aves. Por que nós paramos para pensar e nós dávamos farinhada umedecida e farinhada seca? As duas têm o mesmo valor nutricional, né? As duas têm o mesmo valor nutricional. Na farinhada umedecida, a ave come mais e se pigmenta melhor. E além da farinhada umedecida, além da farinhada seca, nós damos extrusada, mistura de semente e maçã. Dávamos maçã e pepino. Hoje nós damos apenas maçã, né? Além disso, na farinhada umedecida, nós juntamos um pouquinho de uma mistura que nós fazemos, que nós também temos nos vídeos aí, com floco de milho, ovo e couve, para uns, arroz com alho em outro momento, isso misturado na farinhada umedecida. Arroz com alho apenas, cozido apenas com alho em outro momento, em outro dia. No outro dia o quibe, o trigo, aliás, para quibe, previamente preparado, amolecido, umedecido e depois adicionado na farinhada. Isso essas três misturas na farinhada. A farinhada umedecida aqui também não é dada todos os dias, ela é dia sim, dia não. Porque nós achamos que não é bom dar farinhada umedecida todos os dias. Até para que o organismo da ave não receba aquele alimento umedecido todo o tempo. Então ela tem tempo, tem um dia que ela vai comer só extrusada, tem um dia que ela vai comer só mistura de sementes, né? Então tem mistura de semente extrusada, na verdade, porque a extrusada fica os 7 dias por semana. O que era que ficava os 7 dias por semana antigamente? Ficava farinhada seca. Nós tiramos a farinhada seca. No lugar da farinhada seca, hoje nós ofertamos, todos os dias da semana tem no extensor, tem mistura de semente, tem extrusada. Ele vai lá e come a extrusada se ele quiser suplementar. E tem dia que é só extrusada mesmo. E tem dia que nós damos mistura de semente. 2 vezes por semana nós damos mistura de semente. Tem dias que, junto com a extrusada, nós damos pedacinhos de maçã, né? 2 dias. Nos dias que nós damos extrusada, nós damos também pedacinho de maçã. Por quê? Porque a extrusada é um alimento muito seco, ela é muito seco. A nossa região é uma região muito seca, a extrusada ela fica muito seca, né? Ao contrário da extrusada que é oferecida nas regiões mais frias, né? Nos estados mais frios, ela conserva um pouco mais de umidade, mas aqui no Nordeste ela fica muito seca. Então, para compensar, nós colocamos um pedacinho de maçã no dia que damos a extrusada, no dia que damos unicamente a extrusada. No dia da mistura de semente, não, porque mistura de semente não é seca, ela tem
tem óleos essenciais, né? Tem várias, ela é úmida em si. A semente é úmida em si, uma vez tirada a casca. Então, é isso. A farinhada umedecida é tudo de bom, contanto que você dê na medida certa, que você coloque a água na medida certa. Lembre que para 2 medidas de farinhada você coloca 1 medida de água, não passe disso. Você pode até diminuir, não dê mais. Por quê? Porque se ficar aquela papa, unidos venceremos, a ave não vai se interessar um pouco menos e não vai conseguir comer como ela deve comer. Então, 2 medidas de farinhada, 1 medida de água. Se a farinhada não for muito flocada, pode até diminuir um pouco a água, um pouquinho menos água, né? E esperar, não esquecer de esperar pela fermentação. No mínimo, espere 20 minutos para oferecer a farinhada umedecida. Não é colocar água e estou com pressa, vou logo colocando nos potinhos e colocando lá não, porque se essa farinhada vai fermentar no papo da ave, não vai ser nada bom, né? Então é bom que ela já vá pré-fermentada. É claro que ela vai passar o dia fermentando, mas ela fermenta primeiro quando ela recebe o impacto do líquido, da água, né? E depois ela vai fermentando bem pouco, né? Lentamente. Aí já deu tempo da ave absorver os nutrientes, até excretar e comer mais um pouco, e é isso. Então, que nós tínhamos para concluir, né? Com certeza devem ficar outras coisas a respeito da farinhada umedecida, porque ninguém fala tudo, né? Principalmente nós não fazemos script, não ficamos olhando papelzinho. Então, é claro que existem muitos vídeos a respeito do tema de outros amigos criadores, né? Que também disponibilizam o seu trabalho aqui no YouTube, né? E em outras plataformas. Então, era isso que nós queríamos para complementar a questão da farinhada umedecida. Queríamos passar para os nossos amigos, amigas, criadores e criadoras de aves domésticas em geral. Saúde e paz, luz e prosperidade para todos nós.